Como o indivíduo não é um criador, reduzimos a sociedade ao presente caos. Assim, você e eu temos de ser criadores, porque o problema é urgente. Vocês e eu precisamos tomar conhecimento das causas do desmoronamento da sociedade e criar uma nova estrutura baseada não na mera imitação, mas na nossa compreensão criadora. Isso nos implica, não é verdade? O pensar negativo. O pensar negativo é a mais alta forma de compreensão. Isso é, para compreender o que é pensar criador, precisamos procurar a solução do problema negativamente. Porque uma maneira positiva de considerar o problema, o qual é que vocês e eu precisamos nos tornarmos criadores para construir uma nova estrutura social, nos dará uma solução imitativa. Para compreender aquilo que está a ruir, precisamos investigá-lo negativamente. Não com um sistema positivo, uma fórmula positiva ou uma conclusão positiva. Por que a sociedade está a ruir, a desmoronar-se? Como não há dúvida que está, uma das razões fundamentais é que o indivíduo deixou de ser criador. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Vocês e eu nos tornamos imitativos. Estamos copiando, tanto exteriormente como interiormente. Exteriormente, ao aprender uma técnica, ao nos comunicar uns com os outros ao nível verbal, há necessariamente alguma imitação, alguma cópia. Eu copio palavras. Para me tornar engenheiro, preciso aprender a técnica e depois saber aplicar a técnica de construir uma ponte. Assim é necessária uma certa dose de imitação, de cópia na técnica externa. Mas, por certo, quando há imitação interior, a imitação psicológica, deixamos de ser criadores. Nossa educação, nossa estrutura social, nossa suposta vida religiosa baseiam-se todas na imitação. Isso é, eu me enquadro numa determinada fórmula social ou religiosa. Deixei de ser um verdadeiro indivíduo. Psicologicamente, me tornei uma simples máquina de repetição com certas reações condicionadas. Sejam as do Parsi, sejam as do hinduísta, do cristão, do budista, do alemão ou do inglês. Nossas reações são condicionadas de acordo com um padrão social, seja ele oriental ou ocidental, religioso ou materialista. Assim, uma das causas fundamentais da desintegração da sociedade é a imitação. E um dos fatores desintegrantes é o guia, cuja essência mesma é a imitação. Para se compreender a natureza da sociedade que se desintegra, não carece perguntar se você e eu, ou o indivíduo, podemos ser criadores? Vemos que, quando há imitação, tende a haver desintegração. Quando há autoridade, tende a haver a cópia. E uma vez que toda a nossa estrutura mental, toda a nossa estrutura psicológica está baseada na autoridade, urge nos libertarmos da autoridade para podermos ser criadores. Você já não percebeu que em momentos de criação, naqueles momentos de vital interesse que nos proporcionam uma certa felicidade, não há tendência alguma para repetição, para cópia? Tais momentos são sempre novos e cheios de vida, criadores e felizes.
Assim, uma das causas fundamentais da desintegração social é o copiar. Vale dizer, o culto da autoridade. Por favor, não concordem com o que estou dizendo. Não se trata de concordar, mas sim de compreender o que é. Se apenas concordam comigo, vocês fazem de mim a sua autoridade. Mas se compreender, você deixará de adorar a autoridade. Porque o problema não consiste em substituir uma autoridade por outra, mas de ser criador. Quando deseja se tornar criador, necessita da autoridade. Mas quando é criador, não há autoridade, não há cópia. Existe diferença entre vir a ser e ser. O vir a ser admite o tempo, e o ser está livre do tempo. Para vir a ser, é necessário a autoridade do exemplo, do ideal, necessita-se do amanhã. No ser, há a cessação do tempo e, por consequência, uma revolução imediata. Uma questão de que trataremos nas muitas palestras que vamos realizar aqui. Revela, pois, compreendemos, primeiramente, que a nossa maneira de considerar qualquer problema tem de ser negativa, visto que a maneira positiva de considerá-lo é uma mera imitação. E para compreender essa estrutura social que está a ruir, devemos examiná-la de uma forma negativa, e não por meio de um sistema, seja o da direita, seja o da esquerda. E nesse exame, descobriremos que o pensar negativo é a mais elevada forma de compreensão. E só esta é capaz de resolver as múltiplas dificuldades da nossa existência. Krishnamurti, eu tenho uma pergunta. Qual é a sua solução para o problema da fome? Em primeiro lugar, examinemos a questão em si. Como disse no último domingo, não estudei essa questão. Eu a considero agora pela primeira vez. Assim, vamos examinar e compreender juntos este problema. O que significa que não vai ser ouvinte, observador, e eu o respondedor de perguntas. Vamos examinar esse problema juntos, com todo o cuidado, passo a passo. Porque ele é tanto o seu como o meu. Não fique, pois, à espera de minha resposta, mas procure perceber o conteúdo, a significação da pergunta. Tudo o que ela subentende. Porque, como disse, todo problema encerra em si mesmo a solução. A solução nunca está fora do problema. Se sou capaz de compreender o problema, de compreender todo o seu significado, encontro nele próprio a solução. Mas, se já tenho uma solução, em tal caso, nunca vai compreender o problema. Porque a solução, a conclusão, a fórmula, se interpõe entre o problema e você. Está então meramente ocupado com a solução e não com o próprio problema. Então a pergunta é: qual é a sua solução para o problema da fome? Uma solução de qualquer natureza que seja, acabará com a fome. Um sistema, seja ele qual for, e toda solução implica um sistema qualquer, acabará com a fome, quer esse sistema seja da direita modificada ou da extrema esquerda, ou vice-versa. A modificação da sociedade capitalista,
ou um sistema comunista acabará com a fome? É isso que se subentende nessa pergunta. Quando pede uma solução, entende um sistema, não é? Não estou dizendo mais do que a pergunta contém. Temos vários sistemas. O fascista, o comunista, o capitalista. Visto que eles não resolveram o problema da fome, tem você um sistema que vai resolver? Assim, pode um sistema qualquer dar fim à fome? Os sistemas se tornam mais importantes do que alimentar o povo, quando se interpõe entre o problema e você. Me permita expressá-lo assim. Por que se tornaram importantes os sistemas? Por que se tornaram esses sistemas de esquerda ou da direita? Por que é que esses sistemas interferentes da esquerda ou da direita se tornaram tão importantes? Eles se tornaram importantes porque pensamos que resolverão o problema. Porque pensamos que pela aplicação exterior de uma ação legislativa, pela compulsão externa por parte dos que retêm o poder, dos que têm nas mãos as coisas, as máquinas, poremos fim ao problema. Pensamos que pela compulsão conseguiremos transformar a sociedade e pôr fim à fome. Eu espero que esteja compreendendo isso. Atribuímos importância aos sistemas porque acreditamos que pela compulsão, pela ação exterior, podemos acabar com a fome. Evidentemente, isso é verdade até certo ponto, nem há necessidade de discuti-lo. Mas não é todo o problema, não acha? Por que é que o alimento, o vestuário e a habitação se tornaram tão importantes na vida humana? São coisas necessárias, é óbvio. Seria estúpido dizer que não são necessárias. Só um indivíduo mentalmente desequilibrado o diria. Mas por que razão assumiram elas importância tão esmagadora? Você está compreendendo? Ou melhor, espero que esteja me fazendo claro. É mais polido dizer assim. Por que razão a propriedade, as relações, a ideia, a ideologia se tornaram de suprema importância? Pois são a mesma coisa que alimento, roupa e casa, apenas situadas em um diferente plano de pensamento. Isso é, nós recorremos a um sistema para resolver esse problema. Dizemos que este ou aquele sistema, o comunista, o socialista ou o capitalista, é o melhor sistema e aí paramos. Positivamente, isso não é a solução. Se penetrarmos um pouco mais a fundo no problema, perguntaremos a nós mesmos por que essas coisas, feitas pela mão ou pela mente, se tornaram tão extraordinariamente importantes em nossas vidas. É porque necessitamos de alimento, de roupa e de habitação? Mas por que assumiram elas uma influência predominante em nossas vidas? Por certo, se eu conseguir descobrir a verdade contida nessa questão, então o alimento, a roupa e a casa, embora sejam coisas necessárias, terão uma importância secundária. Não lhes darei, então, indevida importância, porque não me preocuparei se tiver um pouco mais ou um pouco menos. Por consequência, para mim, será irrelevante se a sociedade está organizada por este ou por aquele grupo. Eu não matarei, não me juntarei a nenhum dos dois grupos para ser destruído pelo outro. Você está compreendendo? Quando os sistemas se tornam importantes, o problema se torna secundário.
porque atribuímos então importância ao sistema e não ao problema. É isso que está acontecendo no mundo de hoje. Se todo mundo estivesse interessado em alimentar o homem, então, por certo, o problema seria muito simples. Os cientistas já fizeram descobertas suficientes para haver a possibilidade de alimentar, vestir e abrigar o homem. Isso é um fato irrefutável. Mas nós não aproveitamos essa possibilidade, porque estamos mais interessados em sistemas do que em alimentar o homem. Dizemos, o meu sistema é melhor que o seu sistema. E nos preparamos para nos destruir, para massacrar e liquidar uns aos outros. E o que acontece? O pobre faminto continua faminto. Ao passo que, se não nos preocuparmos com os sistemas, descobriremos toda a significação do problema. Podemos então usar os sistemas, pois não se tornarão os nossos senhores. Assim, o que é que está contido no problema? Porque o homem, isso é. Porque vocês e eu temos dado tão predominante importância às coisas, à propriedade, ao alimento, ao vestuário e à habitação. Atribuímos importância aos valores dos sentidos, alimentos, roupa, casa, porque os utilizamos como meios para nossa própria expansão psicológica. O alimento, as roupas, o teto são usados pelo indivíduo para o seu próprio engrandecimento. Afinal de contas, a propriedade por si só tem muito pouca importância. Mas, psicologicamente, assume um significado extraordinário, pois confere posição, prestígio, nome, título. Assim sendo visto que nos dá poder, posição e autoridade, a ela nos apegamos. E sobre ela levantamos um sistema que destrói a equitativa distribuição das coisas ao homem. Enquanto vocês e eu, psicologicamente, nos servimos da propriedade, do nome, da crença, que são a mesma coisa que o alimento, roupa e casa num nível diferente, existirá fome, existirá conflito entre os homens. Posso não buscar o poder na propriedade, mas me tornar o comissário, o burocrata, aquele que exerce um enorme poder, e isso também gera tensão entre um homem e o outro. Enquanto vocês ou eu ou qualquer grupo de pessoas nos servimos do alimento, do vestuário e da moradia como meios de exploração, de poder, continuará a existir o problema da fome. Um sistema não constitui solução para o problema, porque um sistema está nas mãos de uns poucos. Por essa razão, o sistema adquire importância. Não significa isso que não deva haver sistema algum para regular o homem e a sua avidez. Esse problema, porém, pode ser resolvido radicalmente e fundamentalmente de uma vez por todas. Não por meio de qualquer sistema, mas quando vocês e eu estivermos cônscios de que nos estamos servindo da propriedade, das coisas feitas pela mão ou pela mente, como meios de expansão individual. Afinal de contas, se tirar o nome, o título e a propriedade, os seus diplomas de MBA, o que resta de você? Perde toda a importância, não é? Sem sua propriedade, sem suas medalhas, você nada é. E para tapar esse vazio, você se serve da propriedade, do nome, da família. O vazio psicológico do homem procura sempre cobrir-se com a propriedade que é alimento, roupa e habitação.
Assim, pois, a fome é muito mais um problema psicológico do que legislativo. Não é uma questão de mera compulsão. Se enxergarmos realmente esta verdade, deixaremos de usar as coisas como meio de expansão individual e contribuiremos assim para a implementação de uma nova ordem social. Essa é, por certo, a verdade. Que você e eu nos servimos de coisas feitas pela mão ou pela mente, como meios de autoexpansão. E por isso atribuímos uma exagerada importância aos valores dos sentidos. Mas se não damos um falso significado aos valores sensoriais, isso é, se não atribuímos importância predominante à alimentação, ao vestuário, ao teto, o problema é então muito simples e muito fácil de resolver. Então os cientistas se unirão para nos dar alimento, roupa e casa. Mas eles não vão fazer isso agora. Porque, como vocês e eu, eles pertencem a uma sociedade que utiliza as coisas como meios de autoexpansão. Os cientistas são iguais a todos nós. Eles podem ser diferentes no laboratório, mas são condicionadas do mesmo modo como vocês e eu. São nacionalistas. Psicologicamente estão em busca de poder e muitas outras coisas. Portanto, deles não se pode esperar solução alguma. A única solução para esse problema somos nós mesmos. Essa é a verdade. E se a compreender realmente, haverá uma revolução, aquela revolução interior que é criadora. E por consequência, surgirá uma sociedade que não será meramente estática, porém criadora, uma vez que representará a vocês e a mim. Na compreensão do que é o problema, se descobre a verdade. E a percepção imediata da verdade, que é libertadora, e não a concepção de ideias. As ideias só geram outras ideias, e as ideias não irão de maneira alguma dar felicidade ao homem. Só quando cessa a ideação, há o ser, e ser é a solução. Você diz que podemos estar cônscios mesmo quando estamos dormindo. Você pode ter a bondade de explicar um pouco mais sobre isso? Esse é, com efeito, um problema muito complexo, que requer a observação muito cuidadosa e um veloz acompanhado pensamento. Eu espero que vocês e eu tenhamos a possibilidade de fazer isso juntamente. Vou explicar essa questão. Tenha a bondade de acompanhar em você mesmo e não apenas ficar escutando a minha explicação verbal. Acompanhar passo a passo, ao mesmo tempo que nela vou penetrando. A consciência é constituída de muitas camadas, não é? A consciência não é apenas a camada superficial. Ela é constituída de muitas camadas formadas pelos motivos ocultos, as intenções não reveladas, os problemas não resolvidos, a memória, a tradição, a ingerência do passado no presente, a continuação do passado através do presente para o futuro. Tudo isso e mais ainda constitui a consciência. Eu estou considerando o que a consciência realmente é, e não expondo uma teoria. As muitas camadas de lembranças, todos os pensamentos, os problemas ocultos, que não foram resolvidos e que criam a memória, os instintos raciais, o passado em conjunção com o presente, criando o futuro, tudo isso é a consciência. Muitos de nós vivemos cônscios,
Funcionamos apenas nas camadas superficiais da consciência. Eu espero que você esteja interessado nisso, mas quer esteja interessado, quer não, isso é um fato. Ainda que seja só por curiosidade, escute o que estou dizendo. Em primeiro lugar, não li livros de psicologia e não estou empregando uma terminologia especial. Não li tampouco nenhum dos seus livros sagrados, quer do Oriente, quer do Ocidente. Mas quando um indivíduo está cônscio de si mesmo, descobre todas essas coisas. Em nós mesmos está contida toda a sabedoria. O autoconhecimento é o começo da compreensão, e sem autoconhecimento não há pensar correto, não há base para o pensamento. Compreendo isso, estamos explorando o autoconhecimento, estamos explorando a consciência. E você pode explorá-la diretamente ao mesmo tempo em que falo. Você pode estar cônscio de você mesmo e ter essa experiência direta. Ou pode meramente escutar as minhas expressões verbais por curiosidade. Pode escolher o que quiser, só depende de você. Assim a maioria de nós funciona nas camadas superficiais da consciência. Por isso, permanecemos pouco profundos e por isso a nossa ação provoca mais reações e mais misérias. Só há alívio, libertação, quando a totalidade da consciência é claramente compreendida. Isso não depende do tempo. E trataremos dessa questão em específico no curso dessas palestras. Assim, por que funcionamos somente nas camadas superficiais da consciência, criam-se problemas. A consciência superficial nunca resolve problemas, sendo antes um campo de cultura de problemas. Isso é, uma vez que a maioria das atividades da nossa existência diária são a reação daquelas camadas superficialmente cultivadas, todo o conjunto de camadas está constantemente a gerar problemas e mais problemas. Ora, quando tem um problema criado pelas camadas superficiais da consciência, você procura resolvê-lo superficialmente, como um cão que morde um osso roendo e lutando contra ele. É sempre assim que acontece, quando operam as camadas superficiais da consciência e não encontra solução alguma. E o que acontece então? Você vai para a cama e dorme sobre o problema. E ao despertar, descobre que resolveu o problema. Ou descobre uma nova maneira de o considerar e pode resolvê-lo. Isso acontece às vezes com todos nós. Não é algo extraordinário ou misterioso, mas um fato bem conhecido. Agora, exatamente o que foi que aconteceu? Essa camada superficial da consciência, o homem superficial, pensou no problema durante o dia inteiro, preocupou-se com ele, tentando traduzi-lo de acordo com as suas próprias exigências, seus preconceitos, seus desejos imediatos. Isso é, procurou uma solução e por isso não pôde encontrá-la. Então vai dormir, e enquanto dorme, a consciência superficial, a camada superior da mente, fica tranquila, livre de tensão, libertada da incessante preocupação com o problema. Então, nessa camada superficial, o oculto projeta a sua solução. E ao despertar, o problema tem um significado diferente. Isso é um fato. Não precisa ser ocultista, não precisa se tornar muito inteligente para o compreender. Isso seria um absurdo. Se observar por você mesmo, verá que é um fato evidente
de todos os dias. Não significa isso, porém, que precise dormir para resolver um problema. O problema está à sua frente, e se souber estudá-lo com um espírito aberto, sem nenhuma conclusão, sem nenhuma solução a interpor-se entre você e o problema, estará então em relação imediata e direta com o problema. E, portanto, aberto às sugestões do inconsciente. Eu expliquei isso muito rápido? Talvez eu tenha feito, mas não importa. Vamos ainda nos reunir várias vezes, porque essa é uma questão na qual precisamos penetrar muito profundamente. Só tocamos uma parte da mesma. Embora a maioria de nós se contente em deixá-la nesse nível. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.